Olá, treinamento de força e pressão arterial, treinamento de força para hipertensos. Essa é a quinta aula sobre este conteúdo e a segunda sobre este tópico aqui, que é resposta pressórica decorrente da intensidade do exercício de força. Então vamos para a segunda parte deste conteúdo. Quem não assistiu à aula anterior, vale muito a pena. O que acontece se exercitarmos com intensidades menores, por exemplo, 40% de um RM até a falha, e compararmos isso com intensidades maiores, 80%, 90% até a falha? Onde que a pressão arterial irá aumentar mais? Em cargas menores, ou numa resistência menor ou numa resistência maior? Então, na aula anterior eu falei basicamente de altas intensidades e nessa a gente vai fazer essa comparação, tanto até a falha e quando a gente não vai até a falha. E essas informações são muito importantes para tomar a decisão de que exercícios e o gerenciamento das variáveis do treinamento de força. Então a primeira parte é essa aula aqui, exercício de força, a parte 4, na playlist treinamento de força para grupos especiais. E para essa aula eu vou começar com este artigo, que é um artigo bem legal. Fez também medida da pressão arterial intra-arterial, que é uma medida direta. Então isso é muito mais interessante do que uma medida, pelo menos é muito mais rico em informação que uma medida indireta. Destaquei aqui a professora Cláudia Forjas, que é uma pesquisadora de pressão arterial, pelo menos 30 anos estudando isso, e ela está neste trabalho. Então vamos lá. Exercício de força usando a extensão do joelho até a falha, até a exaustão, 40% e 80% de um RM, como a gente vê aqui, 40% e 80%, em hipertensos e normotensos. Outra informação interessante aqui, que comparou hipertensos e normotensos. Os hipertensos estavam um tempo sem o medicamento, uma fase chamada de washout, um tempo para que o medicamento deixe de afetar a resposta, né, da pressão arterial. E aí, vamos ver o que acontece. Então, aqui 40% e 80% em hipertenso, 40% e 80% em normotenso. Aqui a resposta da pressão arterial sistólica. Aliás, nós temos aqui o delta da pressão. Então essa informação aqui obviamente não é a pressão absoluta, né? Pelos valores isso fica claro. A diferença entre o maior valor do valor inicial. Foram feitas 3 séries, e aí uma primeira coisa que chama atenção, primeira coisa não, né? Várias coisas chamam atenção, mas uma coisa que eu quero chamar atenção é que o número de repetições foi mais que o dobro para quem fez 40% de um RM. Então a carga sendo menor e você indo até a exaustão, você fará muito mais repetições, e no caso aqui foi mais que o dobro. Essa informação aqui não é da repetição, tá? Essa informação aqui é da pressão. Essa frase é só para registrar que o número de repetições de quem fez 40% de um RM chegou a ser 2 vezes maior, mais que 2 vezes, o número de repetições de quem fez a 80% de um RM. Olhando para a pressão arterial, a gente percebe que fazer 40% de um RM aumentou mais a pressão do que fazer a 80% de um RM. Portanto, quando você faz, isso foi mais claro, mais característico em hipertensos, em normotensos até foi maior, mas numa magnitude menor, bem menor do que aqui. A gente repare pelo tamanho das colunas, que há sempre uma tendência do 40% levar um pouco mais a pressão. Mas aqui foi mais característico. Então, fazer um exercício de uma menor intensidade até a falha pode aumentar a pressão para valores superiores a intensidades maiores até a falha. Uma das razões é exatamente esse número de repetição que aumenta, e, portanto, você fica sobre um tempo de tensão maior, mas, e aparentemente é o principal, o seu débito cardíaco vai aumentando a cada repetição dessa, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e por consequência, se o débito cardíaco aumenta, a pressão arterial aumenta. O recado é fazer repetições até a falha, há este risco da pressão ir aumentando mais, e se você faz isso por muitas repetições, pode aumentar mais ainda a pressão do que
numa intensidade maior. Aqui eu não coloquei a pressão arterial diastólica, mas o comportamento disso aqui foi parecido. Mas esse estudo tem um limite, uma limitação que pode se questionar, que é uma questão importante, é que o intervalo entre as séries não foi o mesmo. Para quem fez 40% deu um intervalo menor e para quem fez 80% o intervalo foi o dobro. E a gente sabe, hoje eu vou mostrar, não nesta aula, sem ser na próxima, na outra, o que acontece com relação ao intervalo, se a gente variar o intervalo entre as séries. Dá um intervalo maior ou menor. Então, essa é uma limitação. Mas, claro, este não é o único estudo que mostrou essa característica, ou seja, de intensidades menores até a falha aumentar mais a pressão, e eu vou mostrar mais coisas sobre isso. Esse estudo, por exemplo, inclusive está em português, o que facilita o acesso. Eles trabalharam com normotensos. E aí uma outra, deixa eu voltar rapidamente. Aqui a gente percebeu que os normotensos, o impacto, a diferença não é tão grande assim, enquanto que nos hipertensos não medicados a diferença é maior. E aqui eles trabalharam com normotensos. Fizeram 3 séries no leg press, com 2 intensidades, 6 repetições máximas e 12 repetições máximas. Portanto, 12 repetições máximas você vai enfrentar uma carga, né, um peso, uma resistência menor do que 6 repetições máximas, que obviamente você enfrentará uma resistência maior. E fizeram com 2 tempos diferentes, o que eles chamaram de 1 por 3 e 1 por 5. Eu vou explicar o que é isso, 1 por 3 e 1 por 5. Que aliás, achei bem interessante. 1 por 3, 1 por 5 significa que o tempo de intervalo foi 3, neste caso, ou 5 vezes maior que o tempo da execução da série. Achei essa estratégia muito interessante. Se você, durante a série de exercícios, 6 ou 12 repetições, você leva lá 30 segundos ou 1 minuto, que seja, eles deram, no caso deles, eles deram um intervalo que foi 3 vezes maior do que o tempo que você levou para fazer essa série, ou 5 vezes maior. Isso é interessante do ponto de vista da comparação relativa, porque tem como a gente vai fazer 12 repetições máximas, obviamente você vai levar aproximadamente o dobro de tempo do que fazer 6. E faria mais sentido você dar também o dobro de tempo entre uma série e outra. Então vamos ver o que aconteceu. Então nesta figura nós temos 6 repetições máxima e 12 repetições máximas, 6 caracterizado por essas barrinhas com linhas diagonais e 12 com as barrinhas, as colunas, né? As colunas em branco. Aqui embaixo eles fizeram também 3 séries e fizeram, como eu mostrei ali atrás, em 2 tempos. Só que nesta aula eu vou falar só do 1 por 3. Quando eu falar do intervalo entre séries, eu vou trazer também o resultado de 1 por 5. Então, a gente vai ter uma aula que é sobre a manipulação dessa variável, intervalo entre série, e lá eu vou trazer esse resultado sobre 1 por 5. Aqui nós temos a pressão arterial sistólica e aqui o duplo produto. Então, vamos começar pela pressão arterial sistólica. O que a gente percebe, de modo geral, embora nem sempre com diferença estatística, fazer 12 repetições máximas, há uma tendência da pressão ser maior do que 6 repetições máximas. Este aumento foi na casa de 12%. Eu acho que eu até escrevo aqui, ó, tendência da pressão arterial subir, há uma tendência da pressão arterial subir mais quando você faz mais repetições até a falha, embora a diferença não é tão grande. Você vê, o aumento é mais ou menos na casa de 12%, enquanto que o número de repetições é o dobro. Então você dobrou o número de repetições, mas a diferença na pressão não foi o dobro, foi na casa de 12%. Agora, para o duplo produto, a diferença foi maior. A gente repara pelas diferenças aqui no tamanho das colunas, o duplo produto foi sempre maior em quem fazia 12 repetições máximas. Só que o duplo produto foi bem maior do que esses 12%. Eles chegaram a falar no artigo quantos por cento, mas fica muito claro que é bem maior. Já deve estar perto de uns 30 e pouco, 40%, né, pegando uma média de tudo aqui. E aí, o duplo produto, para quem talvez não saiba ou se esqueceu, é a multiplicação da pressão arterial pela frequência cardíaca. Bom, se a pressão arterial aqui subiu na casa de 12% e aqui o duplo produto é mais do que 12%, então, por óbvio, o que fez isso subir mais, para além disso,
é a frequência cardíaca. Embora a gente não está mostrando aqui, mas pela equação isso é uma dedução lógica. Então a frequência cardíaca aumentou e o duplo produto aumentou. E qual a importância do duplo produto? Ele é um marcador importante do trabalho cardíaco, do estresse cardíaco, qual é o enfrentamento do coração. Então tem toda uma relação com o consumo de oxigênio. Então o duplo produto é um marcador do quanto o coração está trabalhando, está sofrendo com está sob esse estresse. E a frequência cardíaca é também um marcador do débito cardíaco. Eu vou mostrar agora, voltando ao primeiro trabalho que eu citei, que a professora Cláudia participa, nós temos essa figura aqui, que é uma figura bem interessante. Deste lado, a pressão arterial sistólica e deste lado, a frequência cardíaca. Então, o que essa figura mostra pra gente? Que há uma correlação entre o aumento da frequência cardíaca e o aumento da pressão arterial. O que essa figura, então, sugere? De forma indireta, o débito cardíaco está aumentando, porque a pressão arterial é fluxo vezes resistência. A frequência cardíaca, quando aumenta, de modo geral, a gente percebe um aumento do débito cardíaco. Então, é muito provável, e é isso que eles apontam lá, que é muito provável que este aumento da pressão arterial não estava associado só à resistência vascular periférica, mas também ao débito cardíaco. A frequência cardíaca aqui como marcador do débito cardíaco. Débito cardíaco vezes resistência vascular, pressão arterial. Quanto mais repetições a gente faz, por causa desse efeito de bomba muscular, entre fase com mais esforço e fase menor esforço, o tempo todo, a cada repetição, fase concêntrica maior esforço, fase excêntrica menor esforço, gerando o efeito de bomba muscular. E tem também a pressão torácica, né? Fase de maior pressão torácica e menor pressão torácica, em que você tem uma fase de maior dificuldade do sangue chegar ao coração e uma fase, na fase de menor esforço, uma maior facilidade, onde o sangue deve chegar na quantidade maior. E você, obviamente, tem ajustes, e esses ajustes tendem a aumentar, ajustes fisiológicos tendem a aumentar o débito cardíaco, e um dos caminhos é pela frequência cardíaca, mas o outro é pelo volume de sangue que deve chegar numa quantidade maior. No exercício de força dinâmico, pelo menos, no isométrico, nós vamos comparar na próxima aula, nós teremos a comparação do exercício de força dinâmico com o isométrico. Mas no exercício de força dinâmico, o aumento da pressão arterial não está associado apenas à resistência, mas também ao débito cardíaco. Nesse estudo aqui, essa interpretação ela foi indireta, olhando pela frequência cardíaca. Mas vou mostrar daqui a pouco um estudo que deixa mais claro para a gente que, de fato, o débito cardíaco é bem importante nesse aumento de pressão arterial. Mas a conclusão dos autores e autoras é que a carga total, então não só a intensidade, não só o número de repetições, não só o intervalo de recuperação, mas tudo isso, a intensidade, o número de repetições que vai ter a ver com um esforço que dura por mais tempo, o intervalo de recuperação que a gente vai falar em aula adiante, são os responsáveis pelo aumento da pressão arterial. Então, não é só uma coisa. Aliás, faltou dizer que a resistência vascular, que claro, não tem a ver com a carga total, mas aqui está falando apenas da variável do treinamento. Mas como um componente fisiológico, a resistência vascular, claro, ela vai ser importante porque ela é determinada principalmente pela intensidade, né? Mais carga tende a gerar mais resistência. Embora há uma certa carga que depois disso você não vai ver mais resistência porque já chega no impedimento de fluxo máximo. Então veja esse estudo aqui, ele é um estudo interessante por algumas razões. A primeira eu demarco aqui. Então tem uma resposta cardiovascular aguda, usaram o leg press, já está no título escrito, pessoas que receberam transplante cardíaco. Então essa é uma informação bem interessante, pessoas que receberam transplante cardíaco. Porque em pessoas que recebem este coração, você perde a inervação simpática e parasimpática. Então o controle da frequência cardíaca mediada pelo sistema
simpático e parasimpático, ele já não tem. Você fica com o sistema intrínseco do coração de batimentos. E, claro, moduladores humorais. Vamos falar disso aqui. Então, veja que interessante. Nessas pessoas que receberam transplante cardíaco, nós temos aqui a pressão arterial, e a gente já vê aqui o que aconteceu. Aqui a pressão arterial sistólica, aqui a pressão arterial diastólica. Aqui o leg press. Então, durante o leg press, o que aconteceu com a pressão arterial sistólica? Subiu. Vocês estão vendo 3 linhas, 3 marcações, porque foram transplantados, foram 3 grupos de transplante. Um grupo precoce de alguns meses, um outro grupo de aproximadamente, se não me engano, já tinham aproximadamente uns 2 anos de transplante, e um outro grupo na média de uns 8 anos pós-transplante. Mas todos eles, a pressão arterial subiu. E claro, quando você vê esse aumento de pressão aqui, no exercício leg press, a primeira coisa que vem na cabeça da gente de explicação seria a resistência vascular periférica, já que o leg press, a carga foi de 50% de um RM, e eles fizeram aproximadamente 2 minutos e alguma coisa de repetições. Então foram fazendo até aproximadamente 2 minutos e pouco, que deve ter chegado perto da falha. Então a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que a resistência vascular periférica é a causa disso aqui. Mas aí vamos ver o que os autores mostram. Aqui eles têm a resistência vascular periférica. Veja que durante o leg press, ou ao final do leg press, a resistência vascular periférica é menor do que uma pessoa em pé. Então aqui não, a pressão supino, aqui em pé, e no leg press a resistência não foi tão diferente da posição supino, deitado, né, de costas, deitado numa maca, por exemplo. Bom, então se a resistência vascular periférica não explica este aumento de pressão aqui, ou se explicar, explica muito pouco, o que explica? Só sobra uma coisa: o débito cardíaco. E aí que vem a coisa intrigante, mas são transplantados os corações. Como que o débito cardíaco aumentou? Aliás, voltando aqui, veja que a pressão subiu bastante, ó. Chegou na casa de 180, né? Até mais, porque a gente tem desvios, algumas pessoas tiveram mais do que isso, que é bastante, imaginando um coração sem uma regulação do centro cardiovascular. Então vamos ver o que aconteceu com o débito cardíaco. De fato, olha, o débito cardíaco aumentou, né? Então era esperado e isso realmente ocorreu no leg press, os 3 grupos. O volume sistólico também aumentou, também era esperado, já que o débito cardíaco é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Claro que aqui você pode imaginar que o débito cardíaco poderia ser todo induzido pela frequência cardíaca. Então, não necessariamente o volume sistólico poderia ter aumentado, ou pelo menos não necessariamente ter aumentado numa magnitude parecida com o próprio débito. Mas vai ficando claro que o aumento do débito cardíaco tem mais a ver com o volume sistólico. Um volume sistólico maior a cada batimento. Mas a frequência cardíaca também aumentou, repare. A frequência cardíaca aumentou. Não muito. Saiu disso aqui, 80 e pouco, 90, para 100 e pouco, até menos. Esse de baixo aqui, ó, é o grupo de transplante precoce, de alguns meses, e ele respondeu menos para a frequência cardíaca. Bom, o intrigante aqui é, obviamente, isso aqui. Se não há inervação vindo do centro cardiovascular, o que fez a frequência cardíaca subir? Porque logo quando você começa a fazer um exercício físico, a frequência cardíaca sobe até aproximadamente 100 e poucos batimentos por causa de uma retirada vagal, e depois vai subindo mais, principalmente por uma chamada entrada simpática, né? O sistema nervoso simpático age fortemente para aumentar a frequência cardíaca. Agora, se eu não tenho esse sistema, por que a frequência cardíaca aumentou? O que explica isso? Bom, deixa eu só ver o que eu coloquei aqui antes. Aqui é o grupo de transplante recente e aqui os grupos de alguns anos de transplante. O que pode explicar isso são fatores humorais, isso aqui viria na cabeça primeiro. Então, hormônios produzidos pelas adrenais, os hormônios adrenérgicos, chegam no coração
e aumenta a frequência cardíaca. Então isso é bem conhecido. Adrenalina, epinefrina, norepinefrina, esses hormônios adrenérgicos agem no coração, aumentando a frequência cardíaca. O curioso é imaginar que isso fosse tão rápido. Como vai aumentando progressivamente, logo no início a gente pode imaginar que já teria que ter este efeito, e ele vai aumentando por até aproximadamente 2 minutos. Então essa seria a explicação mais óbvia, já que você não tem a inervação. Mas eles chegam a comentar na discussão uma possibilidade de reinervação. Mas antes disso, eles também estudaram o que aconteceu com esses hormônios, o comportamento de norepinefrina, epinefrina, e de fato aumentou, o que reforça a possibilidade disso aqui. Mas eles chegam a discutir essa possibilidade de reinervação ao longo dos anos, que também poderia explicar em parte. Então, por que esse trabalho é interessante para a gente aqui neste momento? Primeiro que o trabalho com transplantado cardíaco. Então, se você for trabalhar, se você tiver cliente que teve transplante cardíaco, esse resultado já é bem interessante. Que a pressão arterial pode aumentar bastante mesmo em quem teve transplante cardíaco. A resistência vascular não parece ser o maior problema em exercícios de força dinâmicos. Isso aqui é uma informação importante para reforçar aqueles artigos anteriores, principalmente o primeiro, que apontava essa possibilidade de, pelo comportamento da pressão e da frequência cardíaca, que boa parte daquele aumento de pressão encontrado lá tinha a ver com o débito cardíaco e não necessariamente com a resistência vascular. E aqui eles mostram isso, que a resistência vascular não foi o mais importante, sim o débito cardíaco. O fluxo sanguíneo pode ser o fator que mais explica o aumento da pressão arterial em exercício dinâmico de durações elevadas, ou seja, o débito cardíaco é mais importante do que a resistência vascular, pelo menos nos exercícios com essa característica dinâmicos, em que você tem ação concêntrica de maior esforço e excêntrica de menor esforço. A frequência cardíaca aumenta mesmo em transplantados, embora não muito, mas aumenta mesmo em transplantados, e, portanto, há aumento do duplo produto. Como o duplo produto é frequência cardíaca vezes a pressão, se a pressão sobe, a frequência cardíaca também, o duplo produto também aumenta e o coração estará sob o maior estresse. Claro que aí tem que se perguntar se esse duplo produto chegou em valores que seriam considerados perigosos. E eles vão mostrar para a gente no artigo, mostram que não chegou valores tão elevados como às vezes se encontra no próprio exercício aeróbico. Aqui, por exemplo, está aqui, eles mostram nessa figura, veja aqui no leg press em diferentes repetições, que de novo mostrando que fazer mais repetições a tendência é subir mais. Aqui para o duplo produto, né? Pressão vezes frequência cardíaca. E eles colocaram desse lado aqui fazer uma caminhada que eles chamaram de máxima aqui na esteira. Veja que para este exercício aqui contínuo aeróbio, o duplo produto subiu mais do que no leg press, ali mesmo fazendo 28 repetições. Então o duplo produto neste exercício para transplantado não chega a valores que preocupam tanto. Mas do ponto de vista fisiológico de fenômeno, é um fenômeno muito interessante. Ver que a frequência cardíaca aumenta mesmo em transplantados, ver que a pressão arterial sobe bastante mesmo em transplantados, e principalmente para a ideia da aula aqui é mostrar que, de fato, em exercícios que se faz mais repetições, você vai tendo aumento do débito cardíaco, aparentemente a cada repetição, né, ou pelo menos progressivamente você vai tendo aumento do débito cardíaco, e isso aumenta a pressão arterial. Claro que você tem fase de maior resistência vascular, mas não é só por isso. Então é importante porque há quem acredite que o exercício de força causa aumento da pressão arterial por causa apenas da resistência vascular. E não é bem assim. Então o recado que fica para a gente nesta aula é de que fazer repetições até a falha, até a exaustão, até o máximo, vai aumentar mais a pressão arterial se você fizer isso por muitas repetições. Se você vai fazendo esforço por muitas repetições, a pressão tende a aumentar mais. Portanto, o recado que fica é não fazer repetições até a falha. Agora vamos, só para a gente concluir essa aula aqui, e se o exercício não for até a falha? Bom, isso aqui é mais fácil de responder.
né? Muito provavelmente quem está acompanhando o conteúdo já consegue antever. Se a gente olha figuras como essa, que está lá no livro do Fleck e do Craene, cada pontinho desse aqui é uma repetição e claramente a gente vai vendo que a pressão sobe como se fosse uma escada. E aqui a gente já consegue antever o que acontece entre séries, né? Veja que a terceira série a pressão é maior do que a primeira. E isso tem a ver com intervalos, que vai ficar para, sem ser a próxima aula, a outra. Mas fica claro para a gente que se você para, por exemplo, exercício antes da falha, por exemplo, aqui, a pressão, obviamente, será menor do que você ir até a falha. Então, somando esses conhecimentos, para pessoas que você entende que a pressão não pode subir muito, por exemplo, no caso dos hipertensos, mas não só, não fazer exercício até a falha e não fazer exercício com muitas repetições, porque são dois fatores que aumentam a pressão arterial. Na próxima videoaula a gente vai falar de resposta aguda da pressão arterial em exercícios de força dinâmicos e isométricos, que é uma outra história bem interessante. Tem muita gente que tem muito medo do isométrico por causa do aumento da pressão em tese, por causa da resistência vascular que é mantida, já que na isometria você fica ali sustentando um peso sem movimentação articular, e a gente vai ver isso na próxima aula. Faria talvez até mais sentido falar na próxima aula do intervalo entre séries, mas é porque o intervalo entre séries eu ainda não preparei a aula e já essa aqui já está praticamente pronta, então por isso que eu vou colocar o dinâmico isométrico primeiro e depois desse dinâmico isométrico eu vou trazer a aula do que acontece em relação aos intervalos de recuperação entre uma série e a outra. Deixa aqui o nosso livro gratuito que está lá no site, é só entrar no meu site, é só entrar lá e fazer download logo de cara. O nosso blog encontra por aqui ou digitando o site, o meu Instagram, onde eu posto outras coisas além das coisas de aulas. E aqui são as últimas postagens do blog que eu sempre coloco aqui para vocês terem uma noção de alguns conteúdos. Então essas foram as últimas postagens de lá. E então até a próxima aula, que vai ser sobre isometria e exercício dinâmico. Vamos ver as diferenças dessas coisas em relação à pressão arterial. Até lá.